Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta live de Talentos Unidos. Talentos Unidos é um movimento de coaches de pontos fortes certificados pela Gallup, em que a gente está buscando ajudar as pessoas nesse momento de crise, trazendo conteúdo, informação, conversas e também nós queremos fazer sessões de coaching para ajudar as pessoas agora a lidarem com essa situação. Então, do que vocês têm acompanhado até hoje, vocês têm visto muitas lives em que estamos explicando melhor questões sobre pontos fortes, engajamento, desenvolvimento de pessoas. Mas a gente vai começar uma próxima fase em breve e vamos colocar todas as instruções para vocês aqui pelo perfil, em que forneceremos coaches aqui, né, nós doaremos horas de coaching individual para aqueles que já responderam o Clifton Strengths, tá bom? A parte legal de tudo, o que que é? Você vai poder escolher, então, com quem você gostaria de fazer sua sessão de coaching, né? Nós teremos aqui como nos apresentar melhor para cada um de vocês, para vocês conhecerem com que nós costumamos trabalhar, né? Qual assunto pode ser mais interessante. Nossa proposta aqui é podermos trabalhar, então, com pessoas que estão buscando recolocação, estão buscando uma mudança de carreira. Muitas vezes a gente sabe que pode acontecer, né? Questões de desemprego agora com a crise, pessoas que precisam se reinventar. Trabalhamos também com empresários e empreendedores e também com líderes, gestores de empresas, que precisam agora lidar com suas equipes remotamente. E a live de hoje é exatamente para a gente poder conversar melhor com líderes e gestores que estão lidando, então, com suas equipes remotamente. E para isso a gente tem um convidado muito especial, que é o George. É isso. Né? Ó, nota curiosa aqui, vocês têm que ouvir o que ele tem para contar, porque ele conheceu o Don Clifton pessoalmente, olha só. Assim, ninguém aqui conheceu o Don Clifton, a gente conhece ele, ó. Eu conheci ele assim, ó, tem foto. Só no livro. A gente bem imagina que ele assiste um vídeo, né? Mas ele conheceu o Don Clifton pessoalmente, né? Então ele pode contar coisas pra gente da história dos Strengths que vão ser muito ricas. Além disso, ele aplicou na prática. Então o que é mais legal, ele além de ser coach, ele já atuou como gestor e liderou equipes utilizando pontos fortes. E liderou equipes globalmente de forma remota, olha só. Então ele já conhece várias coisas, já passou por diversos momentos, que agora, do que a gente está vendo, para muitos pode ser novidade, então aproveita, mande suas perguntas aqui para a gente, compartilhe com seus amigos essa live. Aqui é um momento especial realmente. E George, muito obrigado por participar e queria te convidar para se apresentar um pouquinho para o grupo, por favor. Obrigado, Caleb. Aí você me deixou um pouco encabulado por causa da minha idade, né? Que você fala que eu conheço o Don Clifton e tal. Mas você precisa... Você está me ouvindo? Beleza. Porque a minha esposa está dizendo que não está me ouvindo. O pessoal está me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo, gente? Responda aqui para a gente, por favor. Só para dar um... Vocês estão ouvindo? É que está dando um delay aí. Eu acho que está tudo bem. Então, só para... O pessoal está ouvindo sim, olha só que bom. Tem um delay. Se ela estiver ouvindo, você fala e depois vai cair para ela. Ela está lá dizendo, não estou te ouvindo, mas está me ouvindo tanto live quanto no negócio, no Instagram. Mas, então, Caleb, eu não tenho contexto, que é um dos talentos, mas eu vou começar um pouquinho do começo para a gente se situar dentro para ter essa conversa. Eu tenho mais de 25 anos de contato com a Gallup. E a minha jornada com a Gallup começou com o Q12, né? A pesquisa de engajamento. Lá, puxa vida, foi em 95, 96, por aí. Então, eu tenho uma história com a Gallup muito comprida. E depois de fazer o Q12 tal, fiz o Leadership Institute, foi aí que eu fui para, na verdade, nem Omaha, né? Foi na época que a Gallup estava ainda em Lincoln, Nebraska. Olha só. E nesse curso de 3 dias, a primeira noite era um happy hour na casa do Don Clifton, ele servindo os drinks ainda por cima. Mas é uma pessoa assim super interessante,
sabia de tudo, era uma pessoa legal, humilde. Foi realmente um privilégio ter conhecido. Na época eu não estava tão inserido nessa de saber exatamente, mas realmente foi uma coisa maravilhosa. Depois eu fiz muito trabalho em cima de desenvolvimento usando ferramentas de seleção. E depois eu comecei a usar a ferramenta do Strength Finders. E eu vou voltar nesse assunto um pouco depois, mas só para dar continuidade, depois do Strength Finders, nós fizemos o Team Blend, depois do Team Blend, Great Managers Program. Então, foi fiz todos os cursos, digamos. Aí então, eu só fiz o curso de coaching, também pedi para o pessoal da Gallup vir na nossa firma fazer a nossa equipe de liderança, fiz o coaching da Gallup, depois eu fiz o certificado da Strength Strategy, que é uma empresa diferente, comecei o coaching aí, fiz o coaching do BP10, que é o Builder Profile 10 de empreendedorismo, e finalmente fiz o curso aqui no Brasil de coach da Gallup faz uns 2 anos. Então, minha jornada, ela começou lá atrás. Minha razão, por exemplo, de entrar no Strength Finders foi para achar uma ferramenta para lidar com problemas específicos de negócio. Eu tinha entrado num time novo, um time que estava basicamente perdendo dinheiro, com engajamento muito baixo, era uma parte de um grupo, de uma divisão que os headquarters eram fora do país, e a gente estava inserido dentro de outros 4 business units. E eu cheguei lá e tinha todas essas coisas acontecendo. Claro que quando me ofereceram essa função, não me falaram nada disso, né? Foi meio que surpresa. E era uma coisa onde eu peguei as pessoas que eram basicamente rejeitadas pelos outros grupos para dentro do nosso grupo. Então foi uma situação bastante, né, complicada e desesperadora, na verdade. Então, eu comecei a usar o Strength Finders, né? Porque a gente queria fazer algumas coisas. Primeiro, a gente queria ter uma ferramenta para desenvolver pessoas. E como eu já tinha trabalhado na liderança, com as outras ferramentas, eu comecei a ver esse Strength Finders para achar os talentos das pessoas. Então, era um programa para desenvolver as pessoas ao mesmo tempo de mudar o engajamento. Uau. O engajamento do grupo estava bastante baixa, né? A última foi achar uma linguagem comum. Eu acho que a Gallup não fala muito nisso em termos do lado empresarial. Quando você tem a linguagem dos strengths, dos talentos, você começa a ter uma linguagem comum, onde quando você fala essa pessoa tem realização, todo mundo entende o que significa a realização. Ou ela aplicou realização, ou aplicou o pensamento estratégico. Isso, quando você começa a falar em desenvolver pessoas e falar em performance, desempenho de pessoas, então, essa linguagem comum faz uma diferença brutal. Então, esse foi mais ou menos o background que a gente começou usando o Strength Finders. E foi uma coisa que, assim, rapidamente... E também nós tínhamos times remotos, né? Você tinha falado no começo. A nossa área era num lugar geográfico, mas a gente tinha gente no Brasil, no Chile, no México, em todos os Estados Unidos e no Canadá. Então, nosso time tinha um core dentro de uma área e tinha bastante gente remota. E essas pessoas não se sentiam parte do time. Quer dizer, o time já estava comprometido
estava com problemas onde estava quase todo mundo, e aqueles que não estavam lá estavam numa situação pior ainda. Então, era encontrar como que a gente pode fazer a conexão e deixar as pessoas muito mais envolvidas no negócio. Uhum. Então, foi essa o nosso começo com o Strength Finders. Todo mundo fez o seu assessment, todo mundo recebeu umas 2 horas de coaching da Gallup, né, dos profissionais da Gallup na época. Uhum. Depois, cada grupo recebeu 2 workshops do Team Blend, né, para realmente começar a entender a aplicação e realmente começar a trabalhar como um time. Isso mudou totalmente a nossa proposta de trabalho, que você começa a entender o que você pode oferecer através dos seus talentos e o que o outro está oferecendo dos talentos deles. Então, é uma situação muito proveitosa. Do dia para a noite, você muda a dinâmica dos relacionamentos. Inclusive, eu tinha o meu diretor de engenharia e meu diretor de vendas. Um tinha contexto como número 1 e o outro tinha futurista. Então, eles tinham um problema muito grande em se comunicar, porque um começava desde o começo e o outro já estava falando no futuro, como poderia ser, e ninguém fala do dia de hoje. Então, a gente, poxa, quando eles descobriram o que tinha acontecido, tal, eles começaram a se adaptar um pouco, acelerava a história que ele contava e o outro ficava mais presente no dia de hoje. Então, mudou muito a dinâmica. E depois de 3 anos implementando o Strengths, as conversas, etc., etc., a gente teve resultados, porque o nosso negócio não foi fazer o Strength Finders porque era um negócio legal. O nosso negócio era, eu quero a produtividade, eu quero a lucratividade, o engajamento vai nos dar essas coisas. Então, só para sumarizar alguns dos resultados, para ver como é que saiu, né? Nossas vendas mais que duplicaram em 3 anos. Nossa liderança no mercado foi de 3º lugar para 1º lugar, tanto em unidades quanto em vendas de dólar, né, de valor. E alguém está me perguntando os top 5 aqui, eu esqueci. Eu já entro jogando. Por que eu entro jogando? Porque meu top 5, o primeiro é ativação. Activator, né? Eu começo e vou embora. O segundo é pensamento estratégico. O terceiro é relacionamento. O quarto é organização. O quinto é responsabilidade. E eu sempre uso o sexto, porque o sexto é excelência. E são as coisas que a minha cabeça é formatada usando ativação, pensamento estratégico, organização para ir de bom para melhor, né? Então, eu uso 6 em vez de 5. Então, esses são os meus top 5. Desculpa, eu dei a largada, queimei a largada por causa da ativação. Tá bom? Puxa vida, agora, Caleb, eu me perdi. Pode deixar. Então, é muito legal que você trouxe aqui, né, George, a questão de que o Clifton Strengths, né, que antigamente era chamado de Strengths Finder, ele não é uma ferramenta com fim em si mesma. Né? A gente não está aqui, que bonitinho, eu conhecer uns nomes, uma coisa legal, eu quero falar de mim, agora vamos dar as mãos, né, e cantar juntos, uma coisa maravilhosa. Não, é mais do que isso. Né? Você tem resultados tangíveis. Né? E eu acho que o que você trouxe aqui, né, dessa virada, porque o que você teve, que é muito interessante da tua história, é que não é que você já tinha um time de alto desempenho e você pegou ele e ele foi ainda para um desempenho muito maior. Você pegou um time que estava em condições altamente desfavoráveis e você conseguiu resultados incríveis, né? Incríveis. Que nem as vendas, as margens de uma situação negativa para uma situação muito positiva.
E tudo através de formatação de times, deixando as pessoas fazerem o que elas fazem de melhor, né? Deixando as coisas que não faziam tão bem, mas não é que eles jogaram assim, não fizeram, é que eles realmente usaram parceiros. A gente começou um trabalho de parcerias e meus parceiros, por exemplo, dos meus para mim na execução, realização e foco. Porque eu tenho uma execução não tão bonita, né? Que é organização e responsabilidade. Eu falo o que eu vou fazer, mas eu vou reformatando até o final e entrego no final. Então, quem tem realização, quem tem foco, me ajuda. Quem tem disciplina, me ajuda muito na minha execução. Então, é achar parceiros. Na área de, como é que chama, de relacionamento. O meu último é harmonia. E um dos últimos também é empatia. Então, tem vezes que eu me acelero com ativação, esqueço que a gente tem que trazer as outras pessoas, não tenho inclusão também. Então, eu tenho que achar parceiros que me ajudem nesses momentos para me complementar nessas horas que eu preciso esse tipo de talento. Então, o grupo começou a trabalhar dessa forma. Então, quem fazia de melhor uma coisa, o fazia, ajudava os outros, e aquilo que ele precisava, ele ia tomar emprestado de uma outra pessoa. E com isso, a gente atingiu todos os resultados e, ao mesmo tempo, nós baixamos o nosso headcount. Em outras palavras, nós começamos com 90 pessoas e acabamos com 75. Por quê? A gente fez as coisas muito mais inteligente. E para ver a situação do engajamento, nós fomos nos 3 anos, lideramos o nosso business unit, lideramos toda a área que a gente tinha e depois chegamos no best in class da empresa e, por definição, da Gallup. Então, foi uma jornada muito legal, foi espetacular, as pessoas tiveram, assim, adoraram essa jornada. Não teve nenhum, teve alguns que resistiram no começo, porque não é uma coisa, não era natural para eles, mas ao longo do tempo, todo mundo entrou e todo mundo abraçou, e os resultados são absolutamente extraordinários. E não é eu, foi o time, foi todo mundo junto. E então foi uma coisa muito legal em termos de botar isso para o grupo. Então isso aqui funciona do nível business, que é onde eu tenho trabalhado esse assunto mais a fundo. Né? E agora então, né, olhando um pouco, né, para a sua experiência, o que você acha que contribuiu então para você poder ir construindo essa cultura com o time, né? Você falou de treinamentos, falou de coach, mas tem alguma coisa que você vê que foi crucial, que fala, puxa, isso aqui eu acho que foi... Ou como é que você começou a sentir a virada de chave, né? Acho que talvez essa seja a pergunta mais interessante. Eu acho, quando as pessoas começaram a ver que o trabalho deles estava fluindo melhor e com eles tendo maior satisfação, que é muito importante, né? Eles não brigavam para chegar lá, eles chegavam lá com alegria, né? Inclusive, depois de uns 2 anos, muita gente passava pelo nosso grupo, a gente estava perto da área de café, quer dizer, todo mundo dava uma passada e falava, puxa vida, que energia que a gente sente quando passa aqui. E era uma energia muito positiva. Então, as pessoas... Uma coisa que é fundamental, 2 coisas fundamentais nesse trajeto, nessa jornada. Uma é a construção de confiança. Porque as pessoas têm que se sentir confiantes que você vai valorizar o que eles te dão em termos de talento. Né? Em outras palavras, você tem muitos chefes ou gerentes, né, que pegam o talento do funcionário, do colaborador, para eles aparecerem. Né?
Isso cria uma desconfiança, uma instabilidade. Quando você começa a fazer essa troca de talento, você tem que ter um ambiente de confiabilidade. O segundo ponto extremamente importante é não definir o como fazer, e sim definir o que a gente quer atingir. Porque quando você define com alguém o como, você está negando o perfil de talento daquela pessoa. Porque, né, os outros coaches falaram, tem 33 milhões, 33 milhões para ter os mesmos top 5, na mesma ordem, etc. Então, ninguém faz nada igual ao outro. Então, é reconhecer isso aí e deixar as pessoas fazerem do seu jeito. Isso Maravilha. Aí as pessoas começaram a falar, puxa vida, então eu estou empoderado para usar os meus talentos. Olha só quantos aprendizados legais, né? Eu até estou colocando aqui escrito para vocês poderem guardar, né? Os 2 pontos que o George colocou aqui. Construir confiança e deixe que as pessoas façam as coisas do jeito delas. Não definam como. Discutam o quê? Discutam a meta de resultado. Né? Porque no final, é assim, queremos ganhar um jogo. Deixa a pessoa poder experimentar como é que ela vai poder fazer, como que ela vai poder passar a bola para o outro, como é que essas jogadas vão acontecer. Exatamente, exatamente. E esse poder de fogo, quando você faz isso com o time, é uma coisa muito bonita. Por isso que a gente conseguiu baixar o número de pessoas, arredondar o time e atingir aqueles resultados com engajamento e compromisso. E ninguém saiu morto no outro lado, né? Trabalhando demais. Não, saíram satisfeitos. Então, é uma coisa que realmente é muito bom fazer. Então, esse é um grande desafio e eu lanço para vocês porque é uma coisa que muda totalmente a sua empresa e os seus resultados. Então, é muito bom. Mas hoje a gente veio para falar de... Então, liderança de equipes remotas, né? O pessoal de equipes remotas, né? Sim. Esse é um grande desafio. Hoje você vê uma caminhada, não sei se tão evidente no Brasil, mas certamente fora do Brasil, já estava acontecendo essa mudança para pessoas trabalharem em casa, home office. E os dados da Gallup, que são interessantes, mostra que quem está fazendo isso está com maior engajamento e maior produtividade. Então, quando a gente vê esse contexto de trabalhar em casa, você começa a ver maior engajamento, maior produtividade e redução de custo. Só que essa experiência no Brasil hoje, ela está acontecendo tudo de uma só vez, né? Sim. Não é uma transição, é um Big Bang, né? De repente, todo mundo em casa. Então, ele é uma oportunidade do gestor, do líder, se reconhecer e começar de novo, né? A aprender como é que faz a liderança dessas pessoas em casa, que é muito, muito importante e fundamental. Né? Pensando um pouco aqui, né, então nesses 2 pontos que você colocou de construção de confiança, né, e na questão da definição, mais no que do que no como, o que você pode contar um pouco de práticas que você fazia, né, para as pessoas terem um pouco de ideia, né, legal, vamos construir confiança, é meio abstrato, né, mas o que você tinha? Como é que é possível trabalhar essa questão da confiança primeiro? Bom, uma das coisas é exatamente ter a linguagem comum, né, de falar com as pessoas, então isso faz uma grande diferença. Então, quando você está dando feedback para as pessoas, você está dando um feedback usando linguagem neutra dos talentos e as pessoas conseguem entender bem aquilo que você está falando. Muito em cima de o que você faz de bom
de bem, né? E tem certas coisas no trabalho que a gente tem que fazer também. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do expense book, né? Como é que fala em português? Expense book. Despesas? Despesas, né? Uhum. Eu detesto fazer isso, mas é uma condição de emprego. Então tem que fazer. Não tinha como eu delegar uma coisa dessa, tal, então tem que fazer. Mas do resto, eu fazia aquilo que realmente me agradava e que eu era muito bom nisso. E o que eu não era bom, a gente começava a delegar. Agora, quando você delega ou quando você empresta do outro, tem que ter uma apreciação daquilo que essa pessoa está te dando, né? Não é pegar emprestado e valorizar aquilo que essa pessoa te deu em termos do talento, né? Por exemplo, a minha gerente administrativa, ela tinha empatia. Eu não tenho empatia. Então, em todas as reuniões, por exemplo, eu sentava com ela e falava, esses são os outcomes, os resultados que eu quero dessa reunião dos funcionários. Eu quero que, depois que a gente falar, eles entendam isso. E eu não tenho esse discernimento tão que nem alguém com empatia. Então, ela sentava, ouvia tal, as conversas e tal, e ela chegava para mim, não, George, isso aqui, eles entenderam tudo. Esse ponto aqui, todo mundo está boiando ainda. Então, ela me dava esse feedback e eu valorizava muito o input dela porque ela me ajudava demais da conta, porque é um ponto cego para mim e era uma coisa que ela fazia naturalmente e com prazer. Então, isso é como a gente começou a fazer. Então, as pessoas remotas, a gente começou com uma estratégia onde eles estavam incluídos. É muito fundamental agora, que com essas pessoas trabalhando em casa, eu costumo dizer, você tem que se achar dentro da estratégia, você tem que saber o que você está contribuindo para essa estratégia. É fundamental, porque se você não está na estratégia, ou a estratégia está errada, ou você está numa função desnecessária. Então, é muito, muito importante ter essa conexão entre a estratégia e as pessoas. E tem que ter uma comunicação, e essa comunicação, usando a linguagem de Strengths, ela fica muito mais fácil e fica muito mais enriquecedora. Né? Enriquecedora, tá certo? Sim, enriquecedora. Então, então as pessoas, e com essa conversando sobre outcomes, eu falo para você, você precisa me ajudar a chegar nesse ponto, e é fundamental, e o cara usa os seus strengths para chegar lá, e você reconhece depois que ele chega, as pessoas começam a confiar. Confiar um no outro e confiar em você como líder. E isso cria um ambiente que é super positivo. Fantástico, é muito bom, porque você contando aqui, a gente consegue ver o começo, meio e fim das coisas, né? Não tem ponta solta. Então, você coloca que você estabelece primeiro qual que é o seu parâmetro de sucesso, né? Por exemplo, o que você falou da reunião. Quando você está falando sobre o que, é esse parâmetro, é o objetivo. Puxa, eu quero passar esses pontos. O como, você está fazendo do seu jeito. E ela está te ajudando a enxergar coisas que você não enxerga, porque ela tem pontos cegos dela, você tem os seus, mais perspectivas, fica mais rico. E é curioso que quando você coloca a questão do feedback, então pode ser uma conversa dura, ela pode falar para você, realmente não deu certo, mas ela está discutindo o resultado, ela não está discutindo a sua natureza ou a sua competência, né? Exatamente. A comunicação, a maneira que você colocou, as pessoas não entenderam. Né? E esse é um dos problemas, digamos, do pensamento estratégico, é que a pessoa toma essa decisão, mas não explica por quê. Então a gente tem que, às vezes, com ativação e pensamento estratégico, muitas vezes eu tomo uma decisão e estou indo num caminho já e esqueci de comentar para todo mundo como é que foi essa tomada de decisão. Eu acho que eu sofro disso também. Num ambiente
onde as pessoas estão remotas, é muito pior ainda. Você tem que parar, explicar e ter consciência de comunicar para que as pessoas entendam como foi a tomada de decisão. E isso é fundamental. Puxa, muito legal, né? E você também trouxe aqui, acho que esse ponto de você reconhecer que a pessoa, ela não é que ela doou, né? Ela te emprestou o talento dela. Eu Exato, gosto desse emprestou. termo que você usa. Você está Não é devolvendo doar. para... não é doar, porque, né, tem muita gente que faz isso, sabe? Conta para mim, depois a pessoa some, né? Você esquece e parece que você sabe tudo, mas não. Aqui você tem uma forma de empoderar a pessoa para que ela se sinta valorizada e que ela é necessária, né? Exatamente, E não só exatamente. necessária para você, né? Pelo que eu entendi, quando você constrói o sistema, o que você faz? Se ela pode trazer empatia para você, por que não trazer para os outros também? Ah, sim, não, não. Essa funcionária viajou ela pegou um programa de Six Sigma, digamos, de Green Belt. Aham. O que nós começamos a fazer? Em vez de botar os Black Belt para fazer, nós começamos os Green Belts. Uau! Eles entravam na sala e falavam, tem um problema, tá? Tá bom, faz um projeto. E ela fez um projeto de como trazer as pessoas para dentro do grupo. Né? Porque muitas vezes você chega numa área e não tem cadeira, não tem computador, não tem telefone, sabe? O cara aparece e ela fez um trabalho extraordinário com isso, liderou um time e depois ela foi para o home office do Business Unit na Inglaterra para apresentar. E realmente, trazer as pessoas para dentro do grupo com uma estrutura, com informação, etc., etc., é fundamental, porque você está falando, as pessoas vão mudar no grupo, numa empresa. Então, como é que você traz aquela pessoa para dentro daquele grupo e não cai? Porque todo mundo fala, meu engajamento caiu porque mudou meu time. Não, seu engajamento caiu porque o cara que entrou ficou à deriva por 6, 7 meses e teve que descobrir por conta própria como era a cultura, né? E isso a gente não deixou ao caso. O cara começava, ele fazia 2 horas comigo para falar de estratégia, de strengths, e a gente até tinha, depois de uma semana, onde aquela pessoa entrava no grupo, todos os colaboradores pares deles faziam uma vaquinha de quais eram os talentos daquela pessoa. E quem acertava ganhava um almoço de graça, então era uma maneira das pessoas irem conversar com aquela pessoa para começar a trazer, puxa vida, parece que é estratégico, parece que é isso, parece que é aquilo. E a pessoa se sentiu valorizada chegando e depois que fazia o assessment, apresentava e então a pessoa já entrava jogando. Ela Que legal! não esperava muito tempo para isso. Uhum. E que bom, né? A gente vê que as pessoas elas querem colaborar, elas querem ser úteis, né? Ninguém quer chegar numa equipe e falar, eu sou inútil aqui, eu tô sobrando, né? Assim, Não. não faz sentido, né? Até como liderança, né? Para que eu vou ter Não alguém é. que tá sobrando aqui, né? Esse negócio de sobrar, tem outra história rapidinha, que Hum, era aquela... Tinha uma pessoa que eu falei que eram os rejeitados, ele veio para o hum, nosso grupo. Era uma pessoa que chegava no estacionamento, só saía do carro quando batia a hora, ele ia almoçar sozinho no carro dele, voltava e saía exatamente na hora do trabalho. Não falava com ninguém, só trabalhava no telefone. uau. E era uma pessoa legal, inclusive o primeiro Natal lá, ele tinha uma fazenda de árvore de Natal. Nós fomos lá, me tratou tão bem, eu vi ele com a família, com a filha e tal, eu falei, puxa vida, esse não é o mesmo cara que estava lá no trabalho, porque ele era uma pessoa totalmente diferente. Uau. E a gente foi trabalhando com ele, com os strengths, e ele tinha 61 anos na época, então não era um garotão. E o que a gente descobriu? Descobriu que esse cara era o melhor cara para resolver problemas de produto, que tinha o maior retorno positivo dos seus clientes. E ninguém sabia disso porque ele não falava com ninguém. Mas quando a gente começou a medir e ver, ele
ele foi valorizado e ele ficou transformado, digamos, de pessoa. E ele se doava para as outras pessoas, ele treinava as outras pessoas, começou a ter uma postura totalmente diferente. É um negócio... então, muitas pessoas perguntam, isso aqui é para gente jovem ou gente idosa? Agora eu já estou nos 62, né? Então já estou na fase dele. Minha experiência é que funciona amplamente para os dois. Que bom. E que as pessoas mais velhas, mais experientes, nunca tiveram esse feedback de talento e muitas fichas caem depois que eles recebem um relatório e começam a ver, puxa vida, é isso mesmo, é assim que eu faço, quando eu tenho sucesso é porque eu faço dessa forma, é muito, muito legal. E os mais jovens, se eu soubesse essas coisas quando eu tinha 20, 30 anos, teria sido uma coisa um pouco diferente. Acho que você trouxe aqui um ponto legal, né? Porque às vezes a pessoa até faz com excelência, mas nem ela mesma sabe. Não. Né? Às vezes ela está fazendo a natural, faz, mas você trouxe um ponto que quando você começa então a medir, as coisas aparecem, né? Exatamente. E a partir disso, quando você entende o porquê disso, é aí onde quando a gente olha a ciência dos pontos fortes, olha a questão dos talentos, você consegue explicar o como, a fórmula dessa pessoa, ela se empodera e ela fala, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Por que não? Exatamente. E eu posso te ajudar a você fazer melhor. E a outra pessoa aceita e é um assunto super positivo. Bom, vamos mudar um pouco para o assunto, né, do... Como é que é? Do gerenciamento, né, que as pessoas estão em casa. Quem tem o benefício de ter o Strength Finder já na empresa, essas pessoas vão ter uma jornada de adaptação bem diferente do que as outras pessoas. Como diz a Gallup, como diz o livro lá do gerente, o primeiro passo que tem que ser feito é você personalizar ou individualizar o approach, né, a conexão do gestor com o colaborador. O jeito mais fácil, né, mais rápido, é se vocês dois têm o relatório dos Strength Finders. Então, o gerente sabe o que são os pontos fortes dele mesmo, dela, quais são os pontos cegos e também do seu funcionário, né, o colaborador. Então, a conversa já começa a fluir de uma forma mais produtiva e positiva. Então, mas cada gestor tem que individualizar o approach para cada colaborador. Então, aquele gestor, aquele líder que era um líder trabalhador, digamos. O que é o líder trabalhador? Working manager, né? Working leader. Aquele que está lá trabalhando, tendo suas tarefas e não a tarefa principal daquela pessoa não é gestão de pessoas, e sim gestor de projetos. Só que nós, como líderes, como gestores, temos que ser gestores de pessoas. Então, essa é uma grande oportunidade para os gestores, com as pessoas em casa, de mudar e olhar de uma forma diferente. E personalizar e entender, né? Por exemplo, como você quer trabalhar comigo? Tem essa pergunta. Como você gosta de receber feedback? Que horas, né, que vai ser muito importante, que horas que é melhor você ter uma reunião comigo? Né? Porque se você olhar o Q12, né, se eu tenho materiais, informação para fazer meu trabalho, esse é outro fundamental para o gestor. Agora que a pessoa está indo para casa, essa pessoa tenha os materiais, tenha o computador, tenha a conexão, tem um lugar dentro da casa para trabalhar. As crianças estão lá também. Né? Tem os horários que vai ser muito mais... Todos os vídeos que a gente tem recebido hoje são
cara sem calças, né, as crianças entrando por detrás. Então, isso é uma realidade. Uhum. Então, o gestor tem que entender como que você vai... se essa pessoa, esse colaborador, tem tudo que ele precisa para trabalhar de casa. Maravilha. Isso é fundamental. Então, o gestor está personalizando, a pessoa está dizendo, eu tenho tudo, tal. A próxima área que tem que funcionar, mas funciona muito bem, é a conversa sobre expectativas. Tem que estar extremamente claro qual é a expectativa do gestor. Isso tem um dado da Gallup, é dos Estados Unidos, mas eu não acho que é muito diferente no resto do mundo, que 45% das pessoas dizem que não sabem o que é esperado deles dentro do trabalho. Então, isso já é um susto e é uma grande oportunidade. A oportunidade é o gestor sentar com cada um dos seus colaboradores e começar a conversa sobre as expectativas do trabalho, da função, né? E entender bem qual é a qualidade, qual é a cara do sucesso. Né? Quando as pessoas têm um projeto a fazer, o gestor está passando... Porque antes o gestor estava disponível para o funcionário, para o colaborador. Eles se encontravam na entrada da empresa, eles iam tomar café juntos, eles almoçavam juntos. Eles tinham várias oportunidades de interagir rapidamente. Que daria para... Puxa vida, não entendi bem isso, tal, pum. E tem a solução. Isso não é possível agora dentro desse novo ambiente. A outra vantagem, quando a gente está dentro do escritório, é que você tem o contato visual. Então, você está falando e você está recebendo feedback dessa pessoa. Né? Por telefone e tal, remotamente, vai ser mais difícil isso aí. A não ser que você está fazendo um vídeo, mas mesmo vídeo você só está vendo a cara. Então, esses feedbacks o gestor não tem mais, o líder não tem mais. Então, ele tem que começar a trabalhar esse outro lado. Então, é super importante o gestor investir em definir um projeto, definir como seria, se eu tivesse que descrever esse projeto de sucesso, que cara ele teria? É investir. Esse projeto teria esse outcome, essa coisa, essa coisa, essa coisa. Então, ele define o tempo, qualidade e que cara tem o sucesso. Né? Isso tem essa conversa entre os dois, né? Um entendimento. E depois o gestor ele muda de função. Depois que ele tem essa conversa de expectativas, ele volta e começa o quê? Ele chega com o colaborador e pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar a completar esse projeto? Você precisa alguém, você precisa isso. Então ele vira da visão do liderança e ele vai para uma função de apoio. E com isso a pessoa, o colaborador, se sente valorizado, entende que ele não está sozinho, né? Que isso vai ser um outro grande problema desse processo, as pessoas se sentirem isoladas e sozinhos. Né? Então, a quarta coisa que tem que acontecer, e tem que acontecer muito, é comunicação. Né? E comunicação tanto ela pode ser de várias formas, né? A tecnologia hoje te ajuda. Eu sou um pouco mais de um dinossauro, né? Não sou, né, o high digital touch, né? Eu prefiro ou conversar pessoalmente, que não vai ser mais possível, mas o telefone, mas é WhatsApp, é pontos de contato. O gerente tem que ser deliberado, fazê-lo deliberadamente, intencionalmente, ter esse contato com frequência
com o seu time. Fala. Acho que aqui você trouxe um ponto muito bom, né? Que no final, uma gestão agora à distância, você tem um desafio que, como você não está vendo a pessoa, se você não correr atrás dela, se você não prestar atenção no seu time, às vezes o seu time está esperando que você preste atenção neles, né? E você não pode simplesmente, não, quando precisar vocês me chamam. Não, vá atrás, né? Seja Exatamente. proativo nesse processo, porque às vezes a pessoa está com dúvida, às vezes ela não sabe, às vezes está com medo, está preocupada, né? E se você tem interesse legítimo nela, ela sabe que você está junto com ela, né? Exatamente. Exatamente. Isso é fundamental para criar esse vínculo de confiança, né? Você lembra que o Angel veio aqui há 2 meses falar sobre os 4 pontos, né, de trust, de confiança, de estabilidade, de esperança e de compaixão. Sim. E o gestor tem essa oportunidade de trabalhar dessa forma agora, né? De criar a confiança. A estabilidade hoje, minha definição disso seria comunicação. É o gestor estar lá falando, olha, é isso que eu sei agora, é isso que eu acho, e ter essa comunicação proativa, produtiva, não deixar, né, como é que chama? Gossip. Fofoca, desculpa, né, tomar conta, né? Se o gestor fica silencioso do outro lado, as pessoas vão preencher esse silêncio com alguma coisa. Então, o gestor tem que preencher com informação, com comunicação e fazer isso aí de uma forma... E isso cria a confiança e a estabilidade dentro daquilo que é possível. Com essa estabilidade e confiança vem esperança, e se o gestor fizer com compaixão de realmente entender, personalizar, etc., vai criar o vínculo. O problema vai ser depois que esse tempo passar e todo mundo vai ter que voltar para o escritório, a grande maioria não vai querer, né? Se a experiência for boa, né? Exatamente. Mas qual é a experiência que a Gallup está dizendo? Maior produtividade, maior engajamento, menores custos. Sim. E depois você tem o algo a mais, que é a responsabilidade social de não gastar gasolina ali no escritório, de não ter trânsito, não ter poluição. Quer dizer, existem vários benefícios. Então, esse mundo vai mudar radicalmente. Mas esse hoje é uma oportunidade para os gestores se reinventarem, digamos, de pegar esse momento, um momento difícil, mas é um momento que essa pessoa pode realmente conectar-se com os seus colaboradores e fazer diferença. É isso que a gente quer fazer, é a diferença. Perfeito. E ter a compaixão com essas pessoas. Perfeito. Eu acho que aqui é isso. A gente está num momento difícil para todo mundo, mas é aqui onde você pode fazer a diferença como líder, você pode chegar e trabalhar e se interessar pelas pessoas e demonstrar algo que talvez quando você estava ainda face a face você não tinha, né? Então, temos ferramentas digitais, é tão fácil trocar mensagem, é tão fácil acessar, a gente tem que saber usar isso de forma humana, né? A tecnologia não vai resolver o problema. Não vai ser um sisteminha que vai te salvar a vida. Não, são pessoas. Né? O problema é complexo. A gente está lidando no mundo VUCA, né? Tudo que é VUCA é complexo, incerto, volátil. Então eu preciso o quê? De mais perspectivas, porque eu não enxergo tudo, você não enxerga tudo. A gente precisa dar a mão para o outro e falar, cara, como é que a gente vai navegar nisso aqui? Porque ninguém tem a resposta pronta. Não. Esse é o bonito do Strengths dentro da empresa, se você fizer o Strength-Based Organization, que é uma jornada. Ninguém sabe ao certo, né? Você vai ter que errar aqui e ali, mas quando você erra, você acerta. Você está se desenvolvendo. E você está subindo de patamar. Então, é super importante, né? Aquela coisa, né? Você não tem crescimento na zona de conforto e você não tem conforto na zona de desenvolvimento. Então, você tem que fazer você tem que ir naquela fase de desenvolvimentos. Muito bem. Né? E eu acho que aqui, quando a gente traz então, esse novo paradigma de liderança, né, em que a gente migra de ser um chefe e passa a ser mais coach,
e acho que você colocou isso muito bem, não é por isso que não há visão, não é por isso que não há estratégia, não é por isso que não há alinhamento, não é por isso que não há feedback, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está dando liberdade para as pessoas criarem dentro do que elas têm de melhor, né? E criando um processo de confiança mútuo em que é possível, então, você acessar o que a pessoa tem de melhor, ela entender que isso é útil não só para ela, mas para o grupo também. E por causa Exato. disso, ela fala, Perfeito. quer saber? Eu não vou usar isso para mim porque eu preciso servir os outros com o que eu tenho, porque eu sei que eles também vão me complementar naquilo que eu não tenho, né? Perfeito. É isso mesmo, Caleb. Por exemplo, naquele grupo que eu falei daqueles resultados, eu esqueci de falar que nós fizemos o curso de coaching da Gallup para todos os gestores, mesmo aqueles que não tinham perfil de coach, que tem gente que não tem perfil para ser coach, mas tem que coach dentro do perfil de gestor. E foi muito legal que as pessoas realmente começaram a entender que tem que ser um coach, chefe com comando e controle já era. Pode ser aqui uma coisa diferente, mas no full employment que tinha nos Estados Unidos até essa crise, as pessoas deixam, vão embora de chefes que são comando e controle. Eles querem achar um gestor que é um coach, que fala sobre strengths, que fala sobre desenvolvimento. E isso é fundamental. Então, essa transição de command and control para coach é fundamental. Né? Tem E alguma aí... pergunta? Eu falei demais da conta. Não, foi fantástico. Olha, você trouxe muita coisa. Acho que o pessoal nem perguntou porque você já foi respondendo, porque o encadeamento lógico é muito bom, né? Foi o que eu falei. O bom quando você traz os conceitos aqui tem começo, meio e fim. Então tudo tem começo, meio e fim, e as coisas se amarram, né? Gente, se vocês tiverem mais perguntas aqui para o George, a gente ainda tem um tempinho antes de chegar ao fim da nossa live, né? Aproveitem, né? Porque assim, não é todo dia. E olha só que legal, né? Porque ele já teve essas experiências antes. Ele já passou por isso, num momento diferente do nosso. Então agora ele pode trazer para o contexto que a gente tem hoje, né? E como é que a gente pode aplicar. Depois, quem puder, assista. Quem chegou agora no final, assista a partir do começo. Vocês vão pegar insights incríveis de como você pode ir organizando a sua equipe, de como você constrói confiança, como é que você delega, né? E a gente tem aqui uma pergunta boa aqui, é verdade, que a Carmen tinha deixado, que é qual o maior desafio para você hoje no home office? Para mim? Sim, sim. Não, isso é uma... eu tenho duas filhas que são millennials, que vêm aqui me visitar no Brasil, e eu fico com ciúmes dela, porque elas trabalham home office, né? Elas conseguem mais uma semana aqui, mais uma semana lá. E eu entro aqui e estou no computador, estou no terraço, todo mundo trabalhando. Eu falei, pô, vamos lá jogar um tênis. Não, pai, eu tenho que trabalhar. Eu no home office, minha falta de disciplina, falta de realização, eu teria algumas dificuldades. Teria que aprender e teria que realmente usar os meus parceiros de talentos, tanto na área de relacionamento quanto na área de execução. E isso é muito possível, mas para mim seria um desafio maior, mas eu entendo o que eu preciso. Então eu conseguiria, mas as pessoas hoje trabalham de home office, que nem o exemplo que eu dei com uma responsabilidade. Esse negócio que o pessoal não trabalha de home office, eu acho que é totalmente errado. Eles trabalham mais horas, né, e com maior qualidade, né? E isso é impressionante. Então, o meu desafio de home office é ficar... como eu usar meu talento de influenciar. Vai ter que ser via videoconference. Como eu uso minha dimensão de pensamento estratégico, de montar a visão e tal, né? Porque eu uso muito as outras pessoas, né? De me ajudar. Então, tem algumas necessidades que são importantes. Isso é muito importante. Quem
tem muito forte dimensão de execução, eu acho que vai fazer uma transferência para o home office com mais facilidade, porque ele está lá trabalhando e tal. Não quer dizer que ele precisa das mesmas coisas. Por exemplo, alguém que tem muita dimensão de relacionamento, vai ser uma transição um pouco mais difícil, e o gestor, sabendo que esse colaborador é muito forte na área de relacionamento, tem que focar essa pessoa primeiro e realmente fazer os touch points, a personalização do approach e tal, para que essa pessoa se sinta incluída e não isolada dentro desse processo. Perfeito, George. Né? Aqui a gente está encerrando, então. Acho que esse ponto é super importante. Né? A gestão tem que ser individualizada. Pessoas diferentes têm talentos diferentes, necessidades diferentes e contribuições diferentes. Então, o papel do gestor aqui é poder entender para cada um o que é necessário para que a pessoa esteja no seu melhor momento, para que ela possa dar o seu melhor, entendendo que está todo mundo buscando dar certo aqui. Né? Então, é isso mesmo, Caleb falou e disse. É isso mesmo. Né? Então, eu queria... Obrigado. Né? Então, eu queria agradecer muito aqui a sua presença, George. Olha, grandes ensinamentos. Depois tem que assistir tudo de novo para poder rever, porque tem muita coisa boa aqui. Né? Então, para vocês também, que vocês possam reassistir, a live vai estar disponível ainda por mais um dia aqui no Instagram. Depois vai estar no nosso canal do YouTube. Passamos de 500 seguidores aqui no Instagram. Obrigado a todos aqui por participarem. Obrigado por suas perguntas. Entrem aqui também. E os coaching, as sessões de coaching que vão começar, eu também estou à disposição, né? Eu já falei que eu vou fazer a doação de tempo. Isso. Mas parabéns para você, Caleb, por ter organizado tudo isso aqui e realmente eu acho que você está fazendo a diferença. Obrigado. E é muito importante isso aí, é muito importante você saber isso aí. Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço, boa noite. E boa noite a todos. Estamos à sua disposição aqui. Boa noite a todos. Curta o Circo do Soleil. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.